Bom dia, bonjour, nessa terça-feira. Hoje, aula do nosso Macarrão Talk de número 51, acreditem se quiser. Estamos aqui há 51 semanas, todas as terças-feiras, às 10 da manhã, aqui no canal do YouTube, para falarmos sobre macarrons, confeitaria e negócios. Muito bonjour para vocês. Gente, tô parecendo uma árvore de Natal hoje, né? Tava aqui me olhando aqui na câmera. Olha, não sei se tô parecendo uma árvore de Natal ou um crocodilo, mas em todo caso, né? O frio chegou aqui na Europa, chegou aqui na França. E para vocês que estão me acompanhando aqui ao vivo, né? Vocês sabem que a gente tá no mês de dezembro. Para quem me acompanha no Brasil, tem a sorte de estar aí no calor, mas eu tô aqui no friozinho da França. E mesmo com o sistema de calefação dentro das casas, eu sou aquela pessoa assim que morre de frio. Então, vocês vão ter aula hoje com a professora Jacaré ou a professora Pinheirinho, né? Bom, Natal já acabou, mas aí a gente tá ainda naquele modo de Natal, né? Ai, gente, brincadeira à parte. Vou pedir para vocês que já estão aqui ao vivo comigo, para você que está acompanhando essa aula aqui, gravada depois, já deixa o like aqui embaixo do vídeo, aperta no joinha, porque isso me ajuda muito a distribuir esse conteúdo para mais pessoas aqui no YouTube. Provavelmente você aí que está me assistindo, você me encontrou aqui no YouTube, não foi? Foi procurar informações sobre macarrons, me encontrou. Então, essa é uma forma de ajudar outras pessoas que estão também naquela procura em que você esteve e que está à procura de conteúdo de qualidade. Você sabe que aqui no meu canal, conteúdo é conteúdo de verdade, não é só conteúdo que passa por cima, não. É aquele conteúdo que se aprofunda. Vocês sabem que conhecimento liberta, então para mim é prioridade estar aqui com vocês toda semana e trazer conteúdo relevante. Por quê, Pri? Por que você dá tanto conteúdo assim? Por quê, gente? Porque o nosso tempo é precioso. Tempo é o único bem da nossa vida que não volta, né? É a saúde e o tempo, mas principalmente o tempo, porque a saúde às vezes a gente consegue recuperar, mas o tempo passou, já era, não volta mais. Então, gente, o tempo que eu passo aqui com vocês, para mim, precisa ser um tempo de qualidade, ou seja, transmitindo informação de qualidade. A cada vez que vocês estão aqui comigo, eu quero que vocês saiam daqui pelo menos com um pouquinho a mais de conhecimento em relação ao que vocês entraram. Então, já deixa o like aqui para mim, que vocês vão deixar a professora aqui, ó, professora Pinheirinho, professora Jacaré, muito feliz, tá bom? Vão aquecer meu coração aqui nesse frio. Bom, gente, além do like, vocês sabem, né? Vocês sabem, né? Entrou aqui na aula, viu um vídeo meu, tem que deixar o like, né? Para ajudar a professora aqui. E segundo ponto importante, vocês têm que saber que toda terça-feira, quando acontecem essas aulas aqui ao vivo do Macarrão Talk, a gente sempre tem um tema diferente. E não pode ser diferente. Hoje, eu escolhi um tema muito bom. Ai, vocês vão gostar, viu? Vocês vão adorar o tema da aula de hoje. A gente vai falar sobre como enviar macarrons pelo correio. Essa é uma dúvida que acho que toda pessoa que trabalha com macarrons tem. Por quê? Porque quando a gente começa a trabalhar com macarrons, principalmente em cidades pequenas, a gente quer ampliar o nosso mercado, né? E nós sabemos que hoje no mercado brasileiro a gente não tem uma oferta muito grande de macarrons, né? Os macarrons estão ganhando espaço, ainda temos muito mercado a ser conquistado pelos macarrons no Brasil. Isso é muito bom para quem está começando, né? Começar do jeito certo e abordando esse mercado com pleno potencial é excelente para vocês que estão começando, tá? Então, muitas vezes eu tenho alunos
que falam assim, ai Pri, eu moro numa cidade pequena, minha cidade tem 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, às vezes 50 mil habitantes, e eu gostaria de... eu ia falar em francês, gente, élargir. E eu gostaria de conquistar outras partes de mercado, começar a vender para os arredores, né? Não sei muito o que fazer. Então, muitos alunos acabam me perguntando, como que eu faço, Pri? Será que é possível enviar macarrons pelo correio? Né? Hoje a gente sabe que com o iFood, com outros aplicativos, já é possível a gente fazer a entrega dos nossos doces, dos nossos produtos, numa região onde a área é menor, né? Então, se você mora numa cidade pequena, provavelmente você vai poder utilizar o iFood para entregar os seus produtos, né? Inclusive, é uma dúvida que eu tenho. Será que o iFood está disponível em qualquer cidade, em cidades pequenas também? Não sei, gente. Ó, acabei de pensar aqui, não sei. Mas, enfim, esses aplicativos de comida hoje, eles permitem já as confeiteiras, as gastrônomas, né, os restaurantes, os cafés, de abordar um mercado maior através das entregas, sem precisar se preocupar com a organização do transporte, né? Visto que isso é feito por motoboy, enfim, você paga ali uma porcentagem para o aplicativo, entrega o teu produto e isso te dá mais visibilidade, te permite ter um acesso maior ao mercado, né? Agora, quando a gente fala de enviar macarrons pelo correio, aí a história é um pouco diferente. Por quê? Não deixa de ser um delivery, né? Não deixa de ser uma entrega. A diferença entre o delivery feito pelo aplicativo e o delivery feito para ser entregue pelo correio é que você, confeiteira ou confeiteiro, é que será a responsável por fazer todo esse gerenciamento e ter todo esse cuidado, tanto com a parte administrativa quanto física do doce, para você entregar um produto perfeito lá no final para o seu consumidor, tá? Então, respondendo a pergunta de vocês, Pri, é possível entregar macarrons pelo correio, enviar macarrons pelo correio? A resposta é sim, é possível. É fácil? É sobre isso que a gente vai falar aqui na aula de hoje. Então, vou dar alguns conselhos para vocês que têm essas dúvidas, tá? E vocês vão poder, através dessas informações que eu vou dar aqui nessa aula, colocar na balança se é algo que pode ser válido para você ou não aí no seu negócio, tá? Quando a gente fala de envio de macarrons pelo correio, gente, a gente tem que pensar em duas coisas importantes, né? Como eu falei para vocês, quando a gente quer fazer algo pelo correio, a gente vai ter um custo operacional. O que é um custo operacional, Pri? O custo operacional é todo aquele custo ligado a todas as operações que serão necessárias para você enviar o seu produto para o teu cliente. Então, por exemplo, tem uma diferença muito grande de você simplesmente entregar um produto para o teu cliente aí na sua cidade, ou você ou você enviar os macarrons pelo correio, certo? Por quê? Para enviar os macarrons pelo correio, você vai precisar de uma embalagem especial, não é verdade? Para os macarrons não quebrarem, para ter uma proteção maior. Então, isso é um custo operacional. Vai ser mais tempo e mais dinheiro que você vai gastar para você enviar esse produto para o teu cliente, tá? Então, são duas coisas que vocês vão ter que colocar na ponta do lápis. Qual é o custo de todas essas operações e qual é o tempo de todas essas operações,
tá? É isso que vocês vão precisar colocar na ponta do lápis. Então, quando a gente fala de envio de macarrão pelo correio, um dos erros mais frequentes que eu vejo, já vi dar problema também. O aluno fala assim, ai Pri, tô com uma encomenda de uma pessoa de outra cidade que me pediu para enviar pelo correio, eu vou enviar. Aí eu falo assim, mas você fez teste? Ah, Pri, não, eu vou enviar e vamos ver. Gente, jeitinho brasileiro não funciona com o cliente, tá? Você não pode fazer teste com o teu cliente. Você tem que fazer teste antes de enviar para o teu cliente. Porque se os macarrões chegarem todo quebrado lá para o teu cliente, o seu nome já era, tá? Então, dá para enviar pelo correio? Dá. Mas você precisa fazer testes antes de ofertar essa oferta para os teus clientes, tá? Antes de falar que você envia pelo correio, você tem que conhecer o processo de cabo a rabo para você não fazer besteira e para não queimar o seu nome, tá? Imagina uma noiva encomenda uma torre de macarrão de você. Ela adorou teus produtos lá no Instagram, achou linda a sua torre de macarrão, fala, eu quero que você me envie pro meu casamento, tá? A gente vai montar aqui no dia do casamento, então me envia os macarrões. Aí você envia. Imagina que a torre de macarrão chega 2 dias depois do casamento. Como que você faz? Tá? Então, tem que pensar nisso tudo. Então, a primeira coisa eu tô lendo aqui para eu não esquecer os pontos importantes, tá, gente? Primeira coisa é fazer teste, tá? Pega aí um amigo de outra cidade, de uma cidade vizinha, de uma cidade mais longe para você testar. A primeira coisa, gente, macarrão é um doce frágil, como a maioria dos doces, né, gente? Mesmo, sei lá, um brigadeiro se apertar ele vai amassar, né? O macarrão, se apertar, se ficar balançando demais, ele vai quebrar. É um doce sensível, tá? Então, o que é preciso? Primeiro, que você tenha uma embalagem que super proteja os seus macarrões na hora do transporte. Alguém já viu aqui o correio? Não só o correio brasileiro, mas o correio em geral, né? No mundo todo, como é que funciona? Eles pegam as caixas, gente, eles jogam. Então, imagina só ter os macarrões dentro da caixa lá e eles jogando assim de um lado pro outro. Já era. Então, a primeira coisa é que o seu macarrão, ele tem que ficar imóvel dentro da embalagem, tá? Imóvel. Tem que fazer o teste ali para ter uma embalagem onde o seu macarrão não vai se mexer. Então, pode ser, por exemplo, o blister, né? O blister, que é aquela embalagem assim de acrílico, de plástico, né? PET, onde você vai colocar o macarrão ali no meio, né? Como se fosse uma conchinha. Aí você tem que testar, porque vai depender do tamanho do macarrão, né? Às vezes, se o macarrão é muito magrinho, ele fica dançando dentro do blister. Então, tem que testar isso. Primeira coisa, ele não pode ficar dançando dentro da embalagem, tá? Segundo, essa sua embalagem tem que estar dentro de outra embalagem e também não pode se mexer, tá? Como assim, Pri? Então, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui pra mostrar pra vocês. Acho que eu não tenho. Vamos ver se eu tenho aqui embaixo. Achei aqui, ó. Achei uns potinhos aqui. Então, imagina que esse potinho aqui é a sua caixinha de macarrão. Tá cheio de macarrão aqui, isso daqui é o blister. Os macarrões não mexem, ó, vocês estão vendo, eles não mexem, né? Sejam imaginativos e criativos. Então, aqui também é a caixinha de macarrão. Você vai precisar de uma segunda embalagem, tá? Onde você vai colocar essa caixa de macarrão aqui. Então, não pode ter contato,
nas paredes aqui. Por quê? Porque se alguém jogar a caixa, ele já quebra, tá? Então tem que ter uma caixa maior, onde você vai colocar essa caixa pequena, e essa caixinha pequena não pode mexer aqui dentro. Então, por exemplo, eu fechei o microfone aqui. Vamos pegar esse pano de prato aqui, ó. Então, você vai forrar, por exemplo, com papel, tá? Então, você vai colocar aqui embaixo, você vai colocar tudo em volta, você vai colocar por cima. E aí, você vai fechar, né, a sua embalagem. Então, a embalagem de fora, ó, essa embalagem aqui é dura, resistente. Então, quanto mais resistente, melhor, tá? Isso é importante. Outra coisa que eu esqueci de falar. Se você tiver uma embalagem de isopor, é muito, muito, muito melhor e eu recomendo. Por quê? Porque se você que tá, sei lá, em São Paulo, que vai enviar macarrão pro Mato Grosso, onde faz um calor danado, se você não proteger o seu macarrão para ele guardar o máximo de frescor, o máximo de temperatura, teu macarrão arrisca começar a derreter, tá? Então todos esses pontos é importante. Aquelas caixinhas assim isotérmicas de isopor, tá? Aquilo é uma boa pedida para você enviar os macarrões pelo correio, tá? Então tem que ser sólida, tem que ser isotérmico para proteger a temperatura do seu macarrão, tá? Se você quiser, você também pode proteger macarrão por macarrão, tá? Unidade por unidade. E isso é um custo operacional muito alto, gente. Então tem que pensar muito bem antes de se lançar nessa de enviar os macarrões pelo correio, tá? Outro ponto importante que vocês vão ter que testar, tá? Quanto tempo demora para sua encomenda chegar até o seu cliente? Por que isso é importante, Pri? Vocês sabem, ou deveriam saber, que o tempo de consumo do macarrão, tempo de conservação dele, é entre 5 e 7 dias, tá? Então, se o seu macarrão demora, sei lá, 3 dias para chegar, né? De 5 dias você já perdeu 3. A pessoa só vai ter 2 dias de consumo, tá? Então, se acontecer, sei lá, greve dos Correios, ou demorou demais para chegar, demorou mais de 5 dias, o frescor do macarrão não vai ser o mesmo, tá? O teu cliente pode não ficar feliz. Então, você tem que fazer essa análise aí do tempo de entrega, né? Qual que é o lead time para o seu macarrão chegar até a casa do seu cliente, tá? Isso é extremamente importante. Lembra daquela história que eu falei para vocês? Da noiva que encomenda a torre de macarrão e aí os seus macarrões chegam depois da festa. Já era, gente. Já era, tá? Então, parece que eu tô falando assim, não façam envio pelo correio. Não, não é isso. O que eu tô trazendo para vocês aqui nessa aula são questões práticas da vida real, né? E a vida real é isso. A vida real é que se você não proteger bem os macarrões, eles vão chegar quebrados, eles vão chegar derretidos e o seu cliente vai falar mal de você, não vai te recomendar, é o seu nome que vai estar queimado no mercado, tá? Então tem que fazer todos esses testes, primeiro, para ver se ele vai chegar inteiro, segundo, para ver qual o tempo que vai levar para chegar, e terceiro, para ver quanto que vai custar isso em termos de custo operacional, tá? Custo mesmo de embalagem, né, tudo que você vai precisar para proteger o macarrão, e o seu tempo para levar lá no correio, o seu tempo para etiquetar, o seu tempo para colocar na embalagem. Tudo isso você precisa contabilizar. E quem vai pagar isso? É o cliente. Então, quando o custo de envio acaba custando mais caro do que os próprios macarrões, eu não tenho certeza que o seu cliente estará disposto a pagar por isso, tá?
E a outra questão é, será que vale a pena passar o tempo, ter o seu tempo, né? Geralmente vocês trabalham sozinhas, né? Não tem ajudante. Será que vale a pena você passar 1, 2 horas por dia do seu tempo preparando macarrões para envio no correio? Tá? É isso que vocês têm que colocar na ponta do lápis. Eu não sei, tá? Eu não sei. Hoje no mercado brasileiro nós temos algumas empresas que enviam macarrons pelos correios. Aqui na França nós temos muitas empresas, tá? A gente consegue encomendar macarrons do La Durée, do Pierre Hermé, de outras marcas facilmente, tá? Aqui é muito fácil. Porém aqui o macarrão ele chega no outro dia na sua casa, tá? O sistema dos correios aqui na França é muito bom. Aí no Brasil, eu já não sei, né, gente? Eu deixei o Brasil já há muito tempo. Então, acredito que esteja melhorando, porque hoje, na era da internet, na era do digital, as pessoas estão cada vez mais consumindo produtos pela internet, pedindo para entregar. Então, acredito que os correios no Brasil também já estão em outro patamar do que aquele que eu conheci quando eu morei no Brasil, né? Há muitos anos atrás, há muitos anos atrás. Então, tudo isso evoluiu, mas não é por esse motivo que você acha que os correios funcionam, que você vai negligenciar toda essa parte de teste. Que eu sei que brasileiro é assim, né? Brasileiro, vamos ver, vamos testar. Não vai no teste. Não vai no teste porque você vai acabar com o seu nome. Tá? A minha opinião é que o envio dos macarrões pelo correio é sim uma forma potencial de você abordar outros mercados, tá? De ganhar outros mercados, de fazer o seu nome, porém tem todo esse risco aí de acontecer um problema e vai causar um estresse muito grande, tá? O potencial de mercado é porque hoje no Brasil é muito difícil encontrar macarrons bons e bonitos, né? Eu não me canso de falar isso aqui para vocês porque é verdade. As pessoas estão passando a conhecer macarrão, mas muita gente tem uma primeira experiência ruim com eles, né? Macarrão com aspecto de suspiro, com aspecto de biscoito ressecado, recheado com brigadeiro, né? Não é aquela coisa de macarrão tradicional francês de verdade. A gente tá nessa falta hoje no mercado brasileiro de produtos de qualidade, de macarrões de qualidade. Então, para essas pessoas que trabalham com os macarrões de verdade, bom, minhas alunas, por exemplo, é um potencial fazer envio de macarrões pelo correio. Mas, mais uma vez, né, eu acho que vocês entenderam, o mais importante disso tudo, além dos testes para ver se funciona ou não, é avaliar quanto que vai custar isso tudo, porque tudo isso vai ter um custo, tá bem? Quem aqui já enviou macarrões pelo correio? Gostaria de saber, curiosa. Eu tenho algumas alunas que fazem envio de macarrões pelo correio, dá super certo, né? Alunos do Macarrão 360 e dá super certo, né? Mas fizeram teste antes, entraram em contato comigo, pediram ajuda, né? A gente tem uma comunidade muito bacana lá no Facebook do curso Fórmula Macarrão 360, né? Onde tem uma troca muito grande de experiência. Não sei se tem alguma aluna que está assistindo aqui, pode confirmar isso, mas é um potencial sim de aumento de partes de mercado, tá bem? Gente, acho que a gente vai encerrar a aula aqui hoje, tá? Para vocês aí que estão querendo fazer envio pelo correio, não esqueçam de fazer os testes e me marcar lá no Instagram, porque me interessa muito saber se vocês conseguiram fazer os testes. Deixa também aqui embaixo nos comentários, tá? Quando você fizer o seu teste, me conta se deu certo, se não deu, se o cliente ficou feliz, se chegaram certinho, tá? Isso me interessa muito saber. E se ficou alguma dúvida para você que está assistindo essa aula aqui em reprise, também pode deixar aqui embaixo nos comentários
que será o maior prazer de te responder, tá bem? Então a gente se vê amanhã, quarta-feira, não aqui no YouTube, mas lá no Instagram, toda quarta-feira, dia de live no Instagram, para você que tem dúvidas sobre macarrão. Vem no Instagram às 10 da manhã, toda quarta, porque é a sua oportunidade de tirar a sua dúvida comigo ao vivo, tá bem? Beijo grande para vocês e a gente se vê na semana que vem aqui no YouTube, novamente às 10 da manhã para o nosso Macarrão Talk. Bisu, bisu, tchau, tchau!